Fala galera, estamos aqui reunidos novamente para mais um episódio do Bytes and Business e hoje é um tema hypado pra caramba. Vamos falar, é claro, sobre inteligência artificial, mas o assunto é direcionado para você ganhar dinheiro, economizar mais e ter mais tempo para viver fazendo outras coisas. Lembrando que a DB1 é uma fábrica de software que se especializou em desenvolver software complexo de forma simples e transparente. Bora lá conversar sobre o que interessa. E hoje a gente está aqui com um menino que é um dos nossos staff engineers aqui na DB1, chamado Alexandro Herves, vulgo Lequinho. Seja bem-vindo, Herves. Beleza, valeu, cara? Valeu. Vamos tratar um pouquinho desse assunto que está em alta aí, cara. E o tema hoje do nosso podcast, ele é bem simples, cara. Ganho de eficiência e performance utilizando agentes de IA, certo? E a primeira pergunta é simples, cara. Como agentes de IA ajudam a otimizar processos internos e reduzir custos operacionais? Cara, acho que essa é a pergunta de $1 milhão. Tá todo mundo fazendo essa pergunta para si mesmo. Como que eu consigo utilizar esse bicho que surgiu aí há 2 anos atrás? Cara, acho que surgiu desde 1960. A gente tem inteligência artificial e pessoas tentando estudar um pouco mais isso, mas a gente antigamente não tinha capacidade computacional para isso, nem a capacidade a quantidade de informação que a gente tem hoje. Então, acho que ali em 2022 foi a virada de chave com o ChatGPT, então acho que isso chegou para todo mundo e está todo mundo fazendo essa pergunta: como que eu consigo utilizar a IA no meu dia a dia para eu ganhar mais dinheiro? No entanto, existe um problema aqui que o ganhar dinheiro não é normalmente tão rápido assim, né? Você coloca uma IA, você não vê o dinheiro do outro lado tão automático, né? Pô, coloquei aqui, já vou ter uma rentabilidade, vou ter um ROI ali. Então, acho que isso sempre demanda de um estudo muito forte, por isso que eu falo que essa é uma pergunta de $1 milhão, porque ela pode ser que ela custe $1 milhão para que você descubra onde que ela vai virar o jogo, né? A gente fala ali do oceano vermelho, de oceano azul. Muitas vezes a IA ela vai ser aquele turbo no seu barco para que você caminhe para o oceano azul, ou às vezes ela vai te jogar mais para o oceano vermelho. Então, ter esse entendimento, principalmente do negócio, é o que vai potencializar a IA. Então, desde um atendente de telemarketing ou do desenvolvedor de software, o uso da inteligência artificial vão ser usos bem diferentes, porque é uma gama ampla de serviços que ela pode utilizar. Mas, na minha visão, vai ser muito para serviço repetitivo. Então, tudo aquilo que eu fazia, muitas vezes, aquele mesmo parafuso que eu sempre apertava aquilo, se esse é o cenário, muitas vezes, do seu trabalho, isso... Obviamente, acho que tem alguns trabalhos que são repetitivos que vão continuar, que são muito manuais e muitas vezes não compensa o custo, né? Vamos pegar aqui, às vezes, um cabeleireiro. Então, um cabeleireiro é um trabalho manual, um trabalho repetitivo, mas o custo, às vezes, ele é tão baixo, às vezes eu vou pagar 40, 50 reais para cortar o cabelo, que não compensa uma empresa ir lá e montar uma inteligência artificial que vai conseguir fazer ali o melhor corte de cabelo, porque o retorno não é tão alto. Então, ter essa nossa consciência que eu vou estar fazendo um investimento usando uma ferramenta, só que esse investimento precisa ser num custo relativamente adequado, vamos dizer, nem alto nem baixo, mas adequado versus o retorno. Aí que está a magia do negócio. Legal, cara, legal. E aí, ouvindo você falar, cara, dá para perceber que tem muita teoria, pouca prática ainda? Muita teoria, pouca prática ainda. É um pouco do que a gente está falando. Até tem muitos, hoje em dia, que a gente chama de SaaS, né? Software as a Service, sendo criado inteiramente usando IA, sendo criado de ponta a ponta. Então, desde aplicações que prometem te ajudar a controlar o gasto financeiro, mas que, na verdade, não tem muita inteligência artificial dessa empresa ali dentro. Ela é basicamente um agente dentro ali que entende aquele input que você está colocando. Então, gastei R$10 com um cafezinho. E ele entende aquilo, formata um prompt para um ChatGPT ou para algum outro provider de LLM, vamos chamar assim, e retorna para você. Então, ele não tem uma inteligência própria, ele só usa algum provider. Então, isso é o que mais está acontecendo hoje. E eu não acho isso errado, eu acho que é uma forma da gente utilizar as ferramentas que tem. Criar o seu próprio modelo é sempre muito custoso e raras as vezes, na minha opinião, ele faz sentido assim mesmo. Entendi. A gente está falando de ganho de eficiência, e aí, falando em prática, né? A pergunta que vem é assim, como que a gente faz um balanceamento entre a automação inteligente, né?
E a intervenção humana para não comprometer qualidade, cara. Você consegue falar um pouquinho para nós em como fazer isso, cara, esse balanceamento? Cara, o balanceamento... Pensa assim, a inteligência artificial ela sempre vai trabalhar desde a sua criação com probabilidade. Então, tudo que ela vai te dar, inclusive o resultado, ele tem uma certa probabilidade de estar certo ou de estar errado. Então, o ChatGPT, como que ele funciona? Quando você insere uma pergunta nele, estou aqui para você. Fernando, muito bom dia. Como você... Existe uma probabilidade de eu falar como você está, como você está, como você se sente, e ele entende, dado todos os dados que ele tem internos, e ele calcula essa probabilidade e ele escolhe uma dessas e coloca isso para você. Legal. Então, imagina as LLMs como um corretor do seu celular que você vai colocando, só que muito mais inteligente. Hoje em dia, com alguns modelos que eles pensam, né? Então, entre aspas, muitas aspas, assim, eles têm um thinking ali, eles conseguem retroalimentar essa mesma resposta para te dar para aumentar a probabilidade da resposta certa. Isso diminui, obviamente, a intervenção humana, mas ela ainda é necessária. Então, vamos pensar assim num caso de atendente de um site, então um helpdesk. Imagina um fone de ouvido que estragou. Então, um fone de ouvido estragou, tive meu fone que estragou essa semana, eu tive que conversar com o atendente e ele não tinha nenhuma IA lá. O que eu tive que fazer? Oi, tudo bem? Falar, você será atendido em alguns minutos. Eu tive que ficar esperando. Na fila. Na fila. Basicamente, o que eu queria saber é como que eu faço para acionar a garantia. Não tinha nenhum lugar especificando isso. Se tem um agente de IA ali, como que eu faço para acionar a garantia? Aí eu descobri que eu tinha que enviar um e-mail, coisa que um chatbot poderia ir lá perguntar para ele em linguagem natural como que eu faço para acionar a garantia, envio um e-mail para tal coisa. Parece algo tão simples, e de fato mas imagina que tinham pessoas tendo que responder a minha pergunta lá às 7 horas da noite. Foi o horário que eu coloquei, a pessoa me respondeu, etc. Coisa que, cara, essa pessoa ela poderia estar sendo utilizada em alguma outra função dentro da empresa. Isso significa que vai remover todos os trabalhos, eu acho que isso não vai acontecer, até porque muitos trabalhos, igual a gente está falando, demandam uma intervenção humana, mas dados esses trabalhos imagina que a resposta ali fosse errada. Qual que seria o impacto dentro da empresa? Ele fala para mim, com a LLM vai falar para mim, para você abrir a sua garantia, imagina que enviar o e-mail não fosse a resposta certa, eu enviei o e-mail. Isso tem um certo impacto. Sim. Então, assim, a gente precisa entender, cara, mas esse impacto, eu posso assumir esse impacto? Eu posso, talvez, depois pedir desculpa ou colocar? Quando você coloca a IA diretamente com o seu cliente, você tem que estar ciente que você está correndo esse risco. A gente tem casos na DB1 de empresas que tem essa resposta direto ali, um exemplo, a Mia, né, faz resposta direta. Existe todo um trabalho gigantesco sendo feito ali de colocar as cerquinhas para que a IA diminua esse risco de gerar essa resposta errada para um cliente. Mas ainda assim ela pode gerar essa resposta errada. Então é sempre um risco que a gente precisa mitigar e existem técnicas para a gente conseguir mitigar isso. Legal. Que é o que a gente estuda aqui dentro. Legal, cara. Então a gente está falando de a IA ser disruptiva, né? Primeiro, de não ter limites, de ajudar a fazer praticamente tudo. Mas na contrapartida a gente está falando que sim, deve ter as cerquinhas, deve ter limite e deve ter uma intervenção humana, né? Como que a gente consegue definir limites, cara? É outra pergunta de 1 milhão, né? Como que eu consigo, cara, estabelecer um limite? A IA vai até aqui, daqui para frente é um passo que eu quero que o ser humano atue. Conhecendo o seu negócio. De fato tendo uma análise. Desde eu sou engenheiro de software por nascença, vamos chamar assim, né? Então fui forjado no código. E no código a gente tem um conceito chamado Domain Driven Design, que é o DDD. DDD, o que ele fala? Todo mundo tem que falar a mesma língua. E agora para IA isso não vai mudar. No DDD, a gente tem o que a gente chama de modelagem estratégica, que é você entender o seu negócio como contextos delimitados. E nesse contexto delimitado, você vai ter o seu contexto core. Então, imagina que numa empresa de integração como a Unimart, o contexto core deles é integração. Mas eles vão ter outros serviços ali dentro, que às vezes é um relatório, um faturamento, às vezes são outros serviços adjacentes que impulsionam o modelo core. Será que é no modelo core que eu tenho que aplicar inteligência artificial em tudo? Sim. Às vezes a resposta é sim, para que eu tenha aquele oceano azul disponível. Mas e se eu conseguir colocar e fazer com que todas as outras áreas que impulsionam o meu core estejam mais performáticas, com menos custo? Então, assim, eu acho que o conhecer muito bem o seu negócio, e novamente existem técnicas para isso,
para que você saiba aonde implementar e principalmente você saiba os trade-offs que você vai estar assumindo com isso. Justo. Então, eu preciso ter um conhecimento legal para fazer isso, principalmente de qual modelo de IA que eu vou usar. Existem N modelos diferentes, N formas de você usar IA, e é um guarda-chuva muito grande. Mas quando eu tenho o conhecimento do modelo, do meu problema e de como que eu quero impulsionar com isso daqui, eu também preciso ter o conhecimento, o que eu perco com isso daqui, para toda uma decisão, uma renúncia. Então, o que eu estou perdendo? Talvez eu estou perdendo, de fato, um cuidado maior que um ser humano tinha naquela resposta, às vezes encontrar alternativas para fechar um negócio, coisas que às vezes a IA ainda não vai ter mesmo muito bem treinada. Legal. Entendi, cara. Então, é um conjunto de fatores que se conectam, né? E aí, quando a gente fala conjunto de fatores, cara, na minha cabeça, eu acho que na maioria das grandes pessoas, você está analisando um conjunto de dados, certo? Certo. E aí a pergunta é, como os agentes de IA podem aprimorar ou analisar esses dados para te orientar a uma melhor tomada de decisão? Porque a gente está falando em ganho de eficiência. Se eu for fazer isso no braço, na mão, né? Às vezes não vou ter ganho de eficiência. Eu vou estar implementando um robô para trabalhar para mim, cara, mas o ganho de eficiência talvez não vai ser subentendido ou talvez subutilizado. Como que eu posso fomentar, cara, para esses agentes de IA me ajudar a performar mais, cara? Cara, alimentando eles. Imagina que agentes de IA são como qualquer outra IA ali dentro. Então, a gente é um contexto limitado normalmente, né? Então, você tem... Aqui no DB1 a gente ficou muito bom em fazer as IAs se conversarem entre elas. Então, a gente compartilhar esse contexto que elas estão conversando, mas esse contexto de nada adianta sem uma informação de negócio prévia. E essa informação de negócio prévia existe várias técnicas. Uma delas, se alguém quiser estudar um pouco mais, é a técnica de RAG, que é Retrieval Argument Generation. O que basicamente você faz? Você pega o seu conhecimento daquele modelo, o conhecimento daquele modelo de negócio que você tem, e você insere isso dentro do que a gente chama aqui de banco de dados vetorial. O que é isso? É basicamente pegar todos os meus dados e transformar eles num vetor de números. Enfim, é basicamente tudo números probabilísticos, e existem formas, modelos de você, através de palavras que você escreve, às vezes no input de um usuário, você buscar os dados que fazem mais sentido da sua base de dados toda para aquela resposta. Então, por exemplo, no caso de uso que a gente falou ali sobre a garantia no fone, eu alimentaria meu modelo com basicamente todo o meu FAQ, vamos chamar ali, né? Perguntas frequentes e respostas, etc. E quando eu tiver essas palavras garantia, essa palavra, através de proximidade cosseno, então dentro desse banco de dados vetorial, ele consegue identificar quais trechos do que eu alimentei aquela IA ele precisa. E com esses trechos, aí eu falo para o modelo, para o meu agente, e falo, ó, aqui tá as suas informações que você precisa entender, aqui tá a pergunta do usuário, monte uma resposta para mim com base nesse conhecimento. É uma das formas mais simples e mais rápidas de você otimizar, principalmente em nível de custo, porque se a gente for pensar hoje, tudo que está trafegando dentro de IA são tokens. E basicamente o que a OpenAI e qualquer outra Anthropic faz é venda de token. Então imagina que quanto mais token eles vender, mais rico eles ficam. Então, se eu não consigo otimizar essa minha comunicação com eles, isso começa a ficar muito caro. Então, já existem vários problemas já identificados no uso de IA desde 2024 até agora, que é onde mais acho que entrou na hype assim mesmo, de empresas, cara, não consegue bancar o uso de IA, porque o custo de token ele ainda não é tão caro de alguns modelos, principalmente modelos mais tradicionais, mas a quantidade de uso acaba se tornando inviável. Então, às vezes é mais barato eu contratar alguém e manter esse cara lá para falar do que de fato eu ter uma IA. Por quê? Porque eu não tenho essa otimização. E às vezes é técnica básica. Então, um banco de dados não relacionais, como banco de dados vetoriais, banco de dados em grafos, né, que eu consigo ter as proximidades dessas coisas aqui, são formas que eu consigo otimizar o meu uso dos modelos prontos de IA. Boa, legal, cara. Você tocou num ponto bem importante, que é justamente como otimizar esses custos, né? Como que a gente consegue extrair cada vez mais, talvez insights estratégicos seja o ponto-chave, né? Porque eu acho que todo mundo busca isso, né? Como que eu consigo extrair o melhor desses agentes, cara, para cada vez mais a gente ter eficiência na operação, cara?
Bom, novamente, eu acho que é a respeito do estudo, né? Então, quando você tem agentes que eles sabem, eles têm um contexto muito fechado do que eles fazem. Se a gente pega hoje o ChatGPT, ele é um modelo multimodal, né? Então, ele tem várias formas de eu inserir inputs nele, através de imagem, vídeo, áudio, enfim. E a resposta dele também tem várias formas de output ali, Sim. né? Isso, obviamente, é muito legal, te dá muitas possibilidades, mas também é muito mais caro e a qualidade das respostas, muitas vezes, é até questionável. Quando eu tenho um modelo muito mais coeso, cara, eu tenho um modelo que ele só fala sobre garantia. Ele sabe tudo sobre garantia. Eu coloquei muita informação nele sobre garantia da minha empresa. O meu custo é menor também, porque eu tenho um modelo mais enxuto, às vezes não precisa ser tão grande. Então, Mirabolante, né? a minha resposta é mais rápida e muitas vezes eu consigo ter esse modelo rodando internamente. Então, falando sobre eficiência financeira, também é um ponto. O RAG, ele também ajuda nessa eficiência financeira. E existe também esse compartilhamento de contexto, né? Então, saber como utilizar, existem N ferramentas como LangChain, LangFlow, ferramentas que a galera vem usando ali para fazer essa comunicação entre agentes, que apoiam nesse compartilhamento de conhecimento entre os agentes, né? Para que eles não comecem sempre do zero. Então, eu já parto lá da página 80 do que o usuário anterior quis. Perfeito. Então, assim, tudo isso demanda, obviamente, de um conhecimento muito bom do negócio, e a gente não vai conseguir terceirizar isso, de um prompt muito bem feito, muito bem adequado, dada a pergunta, mas também do que a gente falou das cerquinhas. Então, eu preciso ter essas cerquinhas, porque senão a minha eficiência financeira não paga o investimento. Legal, cara, legal. A gente está falando aqui com o Herbs sobre uso de agentes de IA para ganho de performance nas operações. E aqui na DB1 a gente tem alguns agentes que a gente criou, Herbs, e eu queria saber, entrando um pouquinho mais no tecniquez, né? Tu trouxe bons insights sobre uma visão geral, mas descendo um pouquinho lá na tua formação e criação do código, né? Como que a gente pode ajudar a implementar e escalar essas soluções baseadas em IA? Como que a gente pode ajudar a criar arquitetura e soluções que tragam esses insights poderosos, insights estratégicos, eficiência, eficácia na operação das empresas? Eu acho que, novamente, é uma análise muito forte do negócio para a gente entender, cara, onde a gente vai colocar energia. Pela análise Exato. da Vai dor, sempre começar ali, raiz. porque aquilo, a gente tem o lema, né? A gente não vai perder nem o tempo nem o dinheiro do cliente, então eu preciso entender que eu tenho um recurso escasso e eu preciso colocar energia no ponto que faz sentido colocar energia. Então, primeira coisa é isso. Entendi que o nosso gargalo, o melhor momento para usar, o melhor local para usar IA é nisso aqui. Aí a gente vai para a escolha daquilo. Qual modelo a gente vai usar, qual arquitetura que a gente vai usar, aonde isso vai rodar, porque às vezes eu posso ter um modelo local, não preciso ter um modelo, não preciso nem usar o ChatGPT ou algum outro modelo provider, existem N modelos disponíveis hoje, open source, o Llama, no Hugging Face tem uma plataforma com vários modelos disponíveis gratuitamente que você pode rodar ela local. Então, a gente vai para essa escolha do melhor modelo. Por exemplo, aqui na DB1 a gente colocou modelos para análise de negócio, modelos para UX, modelos para QA, e a gente está criando agora modelos para também fazer um code review antes ainda de chegar no GitHub. Então, o desenvolvedor está escrevendo código, no commit dele ele vai ter ali algumas informações através de IA, olhando para a base de documentação que ele tem dentro do projeto. Tudo isso para adiantar um possível retrabalho. Então, antes de eu ter o retrabalho, a IA já me ajuda nesse ponto. Então, isso são pontos que a gente olhou olhando para o negócio. Cara, aqui são alguns gargalos que a gente tem. Isso para qualquer cliente a gente vai fazer. A gente teve questões de análise preditiva de exames, enfim, aqui dentro da DB1 também. Então, eu olho para o negócio, eu olho para o meu core, eu olho para o momento do mercado, eu olho para o melhor modelo e aí eu consigo definir qual é a melhor solução técnica para aquele cenário. Legal, cara. Obrigado, Harvey, pelas explicações. Agora vamos para aquelas perguntinhas que você vai ter que quebrar a cabeça de novo para responder, que é o seguinte, cara. O que você já viu dando muito errado, cara, na aplicação de agentes aí? Você falou, caramba, falharam brutalmente porque não pensaram nos detalhes. Cara, acontece ou não acontece? Porque todo mundo fala que a IA é a solução de todos os problemas, né, cara? Acontece. Acho que dos mesmos criadores do filme que aquele software podia ser uma planilha de Excel, tem aquela solução de IA que não precisava existir, legal. Que, cara, muitas vezes, um exemplo clássico que a gente tem
Existem algumas aplicações, essas aplicações têm logs, e aí as pessoas colocam, às vezes, IA para analisar esses logs. Só que coloca para analisar a quantidade de erros que ocorreu daquele determinado aspecto e tal. Cara, você não precisa de logs, às vezes você precisa só de uma ferramenta que identifique a estrutura daquele log e coloque para você no relatório. Você não precisa usar uma IA para aquilo ali, para fazer uma análise. É algo que não faz sentido, mas pelo hype, cara, a gente precisa colocar IA em alguma coisa. O que dá para pôr IA? Põe aqui. E aí você vai estar perdendo tempo, perdendo dinheiro e gerando um valor, tudo bem, você ainda tem esse valor, mas na nível que a gente falou de probabilidade, então muitas vezes ela pode até te dar uma informação não 100% confiável, do que uma aplicação que às vezes você só coloca algo para buscar aquele log e verificar a nível de código mesmo, cara, é um erro 500, é um erro, sei lá, 502, 504, enfim, e colocar isso nos relatórios para você. Então, acho que o maior cuidado é entender, eu realmente preciso de uma inteligência artificial aqui? Não tem nenhuma outra ferramenta do modelo clássico, do modelo estrutural, vamos chamar assim, que resolve esse problema para mim? Eu acho que essa é a primeira pergunta a ser feita e que eu vejo muita gente não fazendo. Legal, bom, belo insight. Agora, pra gente finalizar, cara, perguntinha capciosa, números, cara, a gente tá falando de ganho e eficiência. Quanto que tu já viu, se tu tem, né, Power Numbers para compartilhar, de ganho de operação prática, de eficiência? Sim, a gente tem um estudo feito com o GitHub Copilot na DB1. Quando você vai para olhar os estudos feitos pela GitHub, a gente falava sobre 75% de performance, de aumento de produtividade dos desenvolvedores. 75%? Isso, a gente ficou bem cético em relação a esse número e a gente falou, vamos fazer o nosso estudo? A gente fez o nosso estudo, a gente rodou diversos projetos dentro da empresa, pegamos muito feedback de usuário também, a gente colocou alguns desafios para fazer e a gente identificou o número de 25% em média ali de aumento de produtividade. Obviamente não é os 75%, mas também a gente precisa entender que 25% é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa, principalmente num trabalho que é muito artesanal. Desenvolvimento de software, IA, ela vem ajudando o desenvolvimento de software? Vem, mas ainda é um trabalho muito artesanal e eu não vejo como isso vai acabar. Por que eu não vejo como isso vai acabar? Porque sempre existe, é sempre uma abstração. O código é uma abstração porque a máquina entende. Se eu vou fazer essa abstração em linguagem natural ou em código, às vezes eu vou ter que dar tanto insumo para a IA conseguir implementar aquilo que seria mais barato e mais rápido eu fazer em código. Porque a IA só vai basicamente traduzir isso daqui. A gente chegasse no nível que a IA escreve um binário mesmo, de fato, assim, sem erro, sem probabilidade que você escreveu, funciona 100% das vezes, aí eu acho que, de fato, esse trabalho artesanal não aconteceria e aí não faria muito sentido. O que não é a verdade. Então, por isso que ferramentas como o GitHub Copilot, como Coding, enfim, outras similares, tem agora as da JetBrains também, existe uma IDE que é bem famosa agora, que é o Cursor. O que elas fazem é basicamente traduzir a sua linguagem natural para isso. E esse aumento, a gente não acredita que ele vai de fato virar o jogo, vai mudar totalmente a forma que a gente trabalha no nível de desenvolvimento de software, mas ele sim vai ser um potencializador muito maior do que a gente entrega. Então, coisas que a gente levava muitas vezes 10 dias para entregar, provavelmente agora eu vou levar 8, 7, ou às vezes eu vou entregar no mesmo dia. De um nível... Tudo depende do quanto insumo a IA tem daquilo que eu já fazia. Se eu estou fazendo algo muito disruptivo, estou trabalhando com, sei lá, análise para a NASA. Então, eles estão fazendo um foguete novo, uma outra linguagem de programação que eles inventaram, a IA não vai conseguir me ajudar nada. Mas se eu estou fazendo um site, com certeza a IA vai conseguir me ajudar muito e algo que eu levava 10 dias, ela vai fazer às vezes em 1 hora, 2 horas. Legal. Então, a gente sempre precisa ponderar isso. Isso falando a nível de desenvolvimento de software, mas a gente tem tanto em tecnologia N áreas que vão se aproveitar disso, FinOps é uma delas, então estudar comportamento do meu usuário me faz ter uma previsibilidade maior do meu número de recursos que eu preciso dentro de uma cloud, que me faz eu ter uma redução de custo em cloud, e aí eu consigo muitas vezes financiar outros projetos com essa redução. Legal, então, legal. Aí, cara, obrigado pelos números também, extremamente impressionante, 25%, redução, uma jornada de uma semana de 5 dias, um dia e metade da manhã que a pessoa está disponível para fazer outras coisas, né? Se for levar em consideração o número cru, né? Aí a pergunta é assim, cara, 25% de redução.
Confiar confiando na IA ou confiar desconfiando da IA? Confiar desconfiando da IA sempre. Boa. Sempre. A gente, principalmente no desenvolvimento de software, a gente não confia que a IA consegue entregar o que a gente espera, na qualidade que a gente espera. Ela resolve muitas vezes o problema? Ela resolve o problema, só que às vezes ela cria outros. O que a gente vem sentindo, principalmente no código gerado por IA, é um código muito frágil. É um código que ele não aceita outros parâmetros que não é exatamente aquele que você passou dentro do contexto. E, novamente, a gente precisa dar um prompt tão detalhado que era mais rápido eu escrever o código. Legal. E aí acaba não fazendo muito sentido. Muito legal. Obrigado, Herves, de novo, pelas respostas aí, cara. O Herves está aqui falando pra gente sobre ganho de eficiência usando agentes de IA. Ele falou um monte de sopa de letrinhas aí, gente, um monte de componentes, né, um monte de ferramentas. A gente vai disponibilizar isso para vocês também, compartilharem. Mais uma vez agradecer, Herves, obrigado aí pela presença. Obrigado a vocês que assistiram. Foi mais um episódio do Bytes and Business aqui pela DB1. Um abraço, segue nós aqui para as próximas edições. Valeu, galera!